Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o futuro em espanhol. E para a gente começar, a gente vai relembrar como é que a gente separa, né? Como a gente consegue definir se um verbo é regular ou irregular. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem o verbo no infinitivo, que são os verbos terminados em ar, er ou ir. Por exemplo, amar, caminhar, comer, beber, dormir, vivir. Aí a gente tem o verbo cru, né? O verbo sem conjugar, o verbo natural. E aí, quando a gente conjuga, a gente coloca pessoas e coloca um tempo. Por exemplo, o verbo amar. Se eu colocar no presente e eu colocar a pessoa yo, fica yo amo. Então, eu conjuguei para yo e coloquei no presente, certo? Então, quando a gente fala sobre regular e irregular, a gente precisa lembrar de uma coisa. O verbo ele é composto por duas partes, a raiz e a terminação, que é basicamente o início do verbo e o final do verbo. Basicamente isso. Então, eu coloquei aqui para vocês verem na tela o verbo amar e o verbo pensar. No verbo amar, qual é a raiz dele? Responde aí para mim. Eu coloquei no presente, então a raiz do amar é am. Quando eu vou fazer a conjugação, fica yo amo, tu amas, ella ama, nosotros amamos, vosotros amais e ellas amam. Então, eu mantive a raiz am em todas as pessoas quando eu fiz a conjugação. Agora, vamos observar o verbo pensar. Então, a raiz de pensar é pens. Quando eu faço a conjugação do pensar no presente, fica yo pienso, tu piensas, ella piensa e assim vai. Ou seja, na raiz original do verbo pensar é somente pens. Quando eu faço a conjugação, fica yo pienso. Ou seja, ganhou uma letra I na raiz que não existia no verbo original. Então, sempre quando ganha uma letra ou acontece alguma alteração na raiz do verbo, significa que ele é um verbo irregular. Ou ele pode ser completamente irregular, né? Pode ser que ele não tenha nada a ver com a raiz original. Então, você sempre precisa pensar, analisar a raiz dele no infinitivo e depois a raiz dele quando é feita a conjugação. Certo? Então, agora a gente vai ver como é que fica no futuro. Então, vamos ver como ficam os verbos terminados em ar no futuro, os regulares, tá? Então, amar, yo amaré, tu amarás, él o ella amará, nosotros amaremos, vosotros amaréis, ellos, ellas e ustedes amarán. Ok? A isso você vai repetir para todos os terminados em ar que sejam regulares. Então, mirar, por exemplo, yo miraré, tu mirarás, ella mirará, nosotros miraremos, vosotros miraréis, ellos mirarán. Assim fica, certo? Então, lá na apostila, depois vocês podem praticar um pouco, porque eu deixei várias caixinhas em branco para vocês completarem com a conjugação ali, dos regulares terminados em ar. Agora, vamos analisar como fica a conjugação dos terminados em er. Então, aqui eu coloquei comer e beber. Yo comeré, tu comerás, nosotros comeremos, vosotros comeréis, ellos comerán, vosotros comeréis, ellos comerán. Ahora beber. Yo beberé, tú beberás, nosotros beberemos, vosotros beberéis, ellos, ellas y ustedes beberán. ¿Ok? E os terminados em ir. Yo escribiré,
Tú escribirás, nosotros escribiremos, vosotros escribiréis, ellos, ellas y ustedes escribirán. Imprimir. Yo imprimiré, tú imprimirás, él, ella y usted imprimirá, nosotros imprimiremos, vosotros imprimiréis, ellos, ellas e ustedes imprimirão. Eu recomendo que você pare essas telas aqui, nesses verbos que eu disse, e tente criar algumas frases para vocês verem como aplicar isso aqui, tá? Por exemplo, vamos usar esses aqui que eu estava usando. Eu escreveré uma carta a mi madre mañana. ¿Tú escribirás una carta a Juan? ¿Tú escribirás una carta a Juan, no sé, mañana por la mañana? Enfim, aí vocês podem pensar, podem escrever algumas frases como esses verbos que eu coloquei aqui, só para vocês conseguirem ver isso dentro de uma frase, né? Dentro de um contexto, não só assim, isolado. Agora a gente vai para os irregulares. Quando a gente fala dos irregulares, é porque houve alguma modificação na raiz. Então, a raiz original ali do verbo infinitivo é uma, e quando é feita a conjugação, ganhou uma letra, mudou uma letra, alguma coisa aconteceu ali que tornou esse verbo irregular. Então, aqui a gente vai considerar só a raiz. Vocês vão ver que, como a gente está falando só da raiz, a terminação não importa muito. Até porque vocês vão ver, eu deixei de vermelhinho, as terminações, elas são todas iguais, mesmo que eles sejam irregulares. É tudo a mesma coisa. Então, vamos começar pelo decir. Yo diré, tú dirás, él dirá, nosotros diremos, vosotros diréis, ellos dirán. Vamos criar uma frase para cada. Yo diré a mi hija que la amo. Ok? Hacer. Yo haré, tú harás, él hará, nosotros haremos, vosotros haréis, ellos harán. Uma frase. Yo haré mi tarea de casa. Yo haré mi tarea de casa después. Ok? Agora, poder. Yo podré, tú podrás, él podrá, nosotros podremos, vosotros podréis, ellos podrán. Aqui, vamos criar uma frase. Yo podré comprar un coche cuando tenga dinero. Ok? Querer. O querer, ele é muito estranho no futuro, mas é assim, tá? Então fica yo querré, tú querrás, él querrá, nosotros querremos, vosotros querréis, ellos querrán. Depois, poner. Yo pondré, tú pondrás, él pondrá e assim por diante. Uma frase. Yo pondré sal en la comida. Ok? Valer. Yo valdré, tú valdrás, él valdrá e assim por delante. Yo valdré. Difícil esse. Na verdade, vou usar a terceira pessoa nessa frase. Ese dinero valdrá más el año que viene. Ok? Salir. Yo saldré, tú saldrás, ella saldrá e assim por delante. Venir. Yo vendré, tú vendrás, él vendrá e assim segue. Yo saldré de mi trabajo las 8.
Eu vendré a visitarte quando tenha tempo. Agora eu vou ensinar para vocês uma segunda maneira de expressar o futuro, que às vezes é mais usada. Ambas as formas são usadas, mas essa é uma forma que eu gosto mais, que é você usar o verbo ir no presente, mais a, mais o verbo que você quer usar no infinitivo. Por exemplo, voy a comer, voy a beber, voy a escribir, voy a imprimir, voy a decir, voy a hacer, voy a poder, voy a querer, voy a poner, voy a valer, voy a salir, voy a venir. Então, eu acho esse modo de falar muito mais fácil. Então, eu poderia dizer, eu só preciso indicar quando que eu vou fazer aquela ação, para a frase ficar mais completa. Então, voy a salir mañana. Voy a poner una blusa después, cuando tenga frío. Voy a poder estudiar cuando esté sola en casa. Voy a querer un chocolate para comer depois. Então, é muito mais fácil de usar. Você usa, então, o verbo ir, foi, né? Voy é o verbo ir. Aí, você coloca um a no meio e o verbo que você quer usar no infinitivo, ok? Então, terminamos. Agora é só fazer as questões da apostila para praticar muito, para vocês conseguirem dominar esse tempo verbal.